Ok, estamos aqui de volta para a visão panorâmica do Apocalipse. Agora nós vamos falar do capítulo 10 e 11, do anjo forte que desce do céu e das duas testemunhas. Começando então o capítulo 10, diz assim: E vi outro anjo forte que descia do céu. Esse anjo forte que desce do céu prefigura também a volta de Cristo. O anjo estava vestido de uma nuvem. Olha o anjo aqui, sua roupa era uma nuvem. Ele é tão alto que está vestido de uma nuvem e faz lembrar o Filho do Homem que vem sobre as nuvens. E por cima da sua cabeça, está o seu arco celeste. Esse arco celeste lembra da misericórdia de Deus. O rosto era como o sol, por isso que esse anjo prefigura Cristo. O rosto como o sol faz lembrar Cristo. No primeiro capítulo, o Cristo glorificado, o seu rosto brilha como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. Faz lembrar o Cristo glorificado, cujos pés são como bronze reluzente pelo fogo. E tinha na mão um livro aberto. Para lembrar também Cristo que está abrindo o livro. Esse livro, a diferença dele, desse livrinho, verso 2, ele está aberto, enquanto que o rolo do capítulo de número 5 estava selado com 7 selos. Mas aqui esse livro já está aberto. E o anjo pôs o pé direito dele está sobre o mar. E o seu pé direito está sobre o mar, não é? E o esquerdo do anjo está sobre a terra. Então note que esse anjo é forte, poderoso, grande. E quando ele clama com grande voz, não é? Grande voz forte, como quando brama o leão. E havendo clamado, conforme o anjo clama, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Então agora nós vamos ter, além dos 7 selos, além das 7 trombetas, nós vamos ter 7 trovões. Só que o Apocalipse vai falar de 7 trovões, e quando João ia escrever, diz aqui no verso 4, e ouvindo e sendo ouvido dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram e não os escreva. Olha que coisa interessante, o Apocalipse revela, mas não revela tudo. Nós não sabemos o que os 7 trovões falaram, porque João recebeu a ordem de selar a visão. E o anjo que estava aqui, então os 7 trovões foram selados. E o anjo que estava, diz aqui, sobre o mar e sobre a terra, levantou sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o mar, que não haveria mais demora no dia da voz do 7º anjo tocar a sua trombeta. Então esse capítulo serve realmente como um parênteses antes de o 7º anjo tocar a sua trombeta. E aqui vai vir o segredo de Deus com a 7ª trombeta, como anunciou o profeta. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo. Apesar de João ter selado o que os 7 trovões falou, mas agora ele vai receber uma ordem para comer esse livrinho aberto. E disse aqui, a voz que falava comigo tornou a falar e disse: vai, toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé e sobre a terra. E fui ao anjo: dai-me o livro. O livrinho, o livro era pequeno, e ele diz: toma e come, e ele fará amargo ao teu ventre. O fato de fazer amargo ao ventre
fala dos juízos de Deus, não é? E fará amargo ao teu ventre. E quando se faz amargo ao ventre, mas na boca será doce como mel. A palavra de Deus é doce como mel. Mas, no entanto, os juízos de Deus são amargos. E é isso que cita acerca do livrinho que estava aberto na mão do anjo. Continuando, não é? Essa é a visão do capítulo 10. Diz aqui: tomei o livrinho da mão do anjo e comi. E na minha boca era doce como mel. Lembrar o texto de Ezequiel também. E havendo comido no meu ventre, ficou amargo. Muito bem. Ezequiel 3:3 nos fala a mesma coisa, não é? E ele disse: importa que profetize a muitos povos e nações e línguas e reis. Esse é o capítulo 10. João come o livro, João recebe a ordem para selar. Vamos então ao interlúdio essas duas visões. A primeira desse anjo forte, que nós mencionamos, está aqui a descrição do anjo forte, capítulo 10, não é? E o que nós temos aqui? Nós temos o seguinte, que duas coisas vão ser feitas antes do toque da última trombeta. O anjo forte, como nós dissemos, se parece com Cristo. O pé direito sobre o mar esquerdo na terra simboliza que esse anjo tem autoridade sobre a terra, o mar e os céus, porque até sobre sua cabeça tem um arco celeste. Quando ele vai escrever os 7 trovões, que é a sétupla voz do Senhor, Salmo 29, diz que a voz do Senhor é como trovões, e, no entanto, é selado e não é nos revelado. Como nós dissemos, o Apocalipse revela, mas não revela tudo. O anjo, ao levantar a mão aos céus, sinal do juramento, jurou que não havia mais demora para que o segredo de Deus fosse revelado com o toque da 7ª trombeta. Então, esses julgamentos de Deus em relação à humanidade não arrependida não podem ser mais adiados. Então, se cumprirá tudo. A ordem, toma e come, amargo ao ventre, mas doce na boca, lembra vários textos na interpretação canônica, o Salmo 19, 9 e 10, o Salmo 119, verso 103, fala da palavra como mel, Ezequiel 3:3, Ezequiel 2:10, Jeremias 15, 16, 17, fala de amargo juízo e sofrimento. Doçura fala da justiça e misericórdia de Deus. Com isso, nós concluímos o capítulo de número 10, um capítulo interessante que serve entre o toque da 6ª trombeta e da 7ª, e serve até como preparo, principalmente no verso 7, que diz: mas no dia da voz do 7º anjo, que é a 7ª trombeta, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, esse segredo, como anunciou os profetas seus servos. Então, esse capítulo 10 serve perfeitamente como uma introdução, ele é um parênteses, mas serve de introdução para o toque da 7ª trombeta. E aí nós vamos ver no próximo vídeo as duas testemunhas, que ainda é continuação antes de tocar a 7ª trombeta. E até aqui nós estamos na metade da primeira semana dos 7 anos da grande tribulação. Nós vamos falar das duas testemunhas no próximo vídeo e vamos estar mencionando mais, e tanto esse anjo forte que desce do céu como as duas testemunhas são duas visões preparatórias que servem para preparar o toque da última trombeta. Amém? Não perca o próximo vídeo
as duas testemunhas, capítulo 11, do verso 1 até o verso de número 14. Deus abençoe, em Cristo Jesus, visão panorâmica do Apocalipse.